Bom, então, pessoal, voltando para o outro vídeo, né, onde eu não vou digitar o código aqui, eu já fiz ele, só vou explicar o que eu fiz. Bom, então lá na classe controle e coleção, a ideia é que a gente possa armazenar os dados que os nossos usuários digitarem em arquivos ou texto ou binário. Vocês podem escolher ou mostrar os dois aqui. Por enquanto a gente só tem a lista de autores. A ideia é que a gente salve tanto a lista de gravadoras, músicas, discos num mesmo arquivo, tá? Para o TXT, se vocês quiserem, vocês podem até separar em arquivos diferentes para cada uma das classes. Para o arquivo binário, eu recomendo que vocês salvem em um único arquivo, ok? Bom, então lembra, arquivo texto ou binário são arquivos que ou são formas de armazenar dados. No arquivo texto ele é legível, ou ele é codificado de forma que ele seja legível pelos humanos, e no arquivo binário ele não é legível diretamente, porém o conteúdo dele é, ok? Bom, então o que nós temos aqui? Ó? Olha só, eu tenho um método salva.txt, ele pode gerar uma IOException, ok? E aí nós utilizamos algumas classes de auxílio. A classe file, que permite você acessar os metadados de um arquivo, porém não o conteúdo. Utilizamos aqui a classe FileWriter para que a gente possa escrever e a BufferedWriter para que ele pegue, armazene temporariamente os dados a serem escritos e depois jogue para o arquivo. Qual que é a ideia então? Aqui esse exemplo é para que vocês salvem todos os dados em um único arquivo. Para isso a gente precisa saber qual que é o número de autores, né? Então, na primeira linha desse arquivo, eu estou escrevendo aqui, ó, o número de autores vai ser o tamanho da lista naquele momento. Tudo bem? Aí a gente percorre a lista fazendo o quê? Imprimindo o nome, a cidade e a data de origem, isso para o autor, em uma linha. Terminou isso, vejam que eu estou separando por ponto e vírgula. Tudo bem? Terminou isso, a gente escreve um /n para pular de linha. E isso segue por toda a lista de autores. Terminou isso, você fecha. Caso você tivesse aqui a lista de gravadoras, você poderia colocar aqui, olha, na próxima linha vai ter lá bw.write, né? Gravadoras, e aí mais a lista gravadoras, tcharanã. Beleza? Assim como foi feito aqui em cima. Tudo bem? Então aqui você salva os dados em TXT. Abaixo aqui eu já tenho o método para fazer a leitura do TXT. Então aqui a gente escreveu, aqui a gente vai ler. Só para garantir que não tenha ninguém no array list de início, a gente limpa esse array list, apaga tudo que tem dentro dele. Beleza? Aí o que nós vamos precisar? De uma classe, a classe file, um objeto file para acessar esse arquivo TXT, uma classe FileReader para de fato ler esse arquivo e uma BufferedReader. O que nós temos que fazer então? Ó, o formato ficou o seguinte: uma linha diz a quantidade de autores, as n linhas posteriores vai ter em cada linha um autor separado por ponto e vírgula. Que é o que a gente está fazendo aqui. Olha só, nós lemos a linha, então o readline, né, lê uma linha inteira. Aí nós temos que descobrir qual que é o número de autores. Veja que tem um formato bem específico, né? Ó, autores, dois pontos. Então nós podemos dividir essa string, né? Então a string, digamos, se a gente tiver 5 autores, a string linha ela vai ter isso aqui, ó, autores, dois pontos, 5. Então o que nós podemos fazer? Podemos dividir essa string em duas partes, né? A parte 0 vai ter autores, a parte 1 vai ter o valor 5, que é o número de autores que nós temos. Tudo bem? Então é isso aqui que nós estamos interessados. Vejam que é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu divido a minha linha pelo dois pontos e pego a posição 1 desse vetor. Então aqui na verdade a gente tem isso aqui. Ó. Opa. Autores, né? E 5. Então, na posição 0 desse vetor, eu tenho a string autores. Na posição 1, eu tenho
o valor 5, que é o meu número de autores. Feito isso, eu converto e estudo isso aqui para inteiro. Então eu tenho o número de autores aqui. Bom, aí o que eu tenho que fazer? Agora eu sei a quantidade de autores, eu sei a quantidade de linhas que eu tenho que ler, correto? Então, enquanto esse N autores for maior do que zero, enquanto tiver linhas para ler, o que eu faço? Leio a linha, aí separo essa linha por ponto e vírgula, e aí cada das partes desse vetor aqui, desse vetor de tokens, vai ter na posição 0 o nome, na posição 1 a cidade e na posição 2 a data de origem, né? Aí eu uso a classe localDate para transformar essa string aqui em um objeto da classe localDate. Feito isso, né? Então feito isso, o que eu tenho? Nome, cidade e origem. Já posso criar um objeto da classe autor, nome, cidade e origem, beleza? Aí eu chamo aquele método addAutor e passo esse autor para lá. Decremento o número de autores e faço isso enquanto esse N autores for maior do que zero. Quando for igual a zero, ele vai parar de executar isso aqui, significa que eu li todos os autores deste arquivo. Se você tivesse gravadoras, músicas e discos, você seguindo essa mesma estrutura aqui, você faria basicamente uma repetição desse código aqui, tá? Se você quiser otimizar, você pode criar um método para isso. Por enquanto pode deixar assim mesmo, tudo bem? Então tá aqui a leitura de arquivo texto. Então, leitura de arquivo texto, tá aqui o código, e leitura salvar arquivo texto. Vou mostrar para vocês também o arquivo binário. Olha só, no arquivo binário é muito mais simplificado. Por quê? Só tem um detalhezinho que vocês têm que mudar no código aí. Para trabalhar com arquivo binário, lembra que a gente tem que indicar que o nosso objeto, os nossos objetos podem ser serializáveis, né? Então tá aqui, ó. Você tem que indicar que um objeto de alguma classe implementa a interface serializable. Essa interface aqui é só uma interface de anotação, a gente não tem que implementar nenhum método, mas ela indica que então esse objeto aqui pode ser salvo. Feito isso, olha só, para salvar um binário, a gente utiliza um objeto da classe file, um objeto da classe file output stream, ou seja, estamos gerando um fluxo de saída, né, para arquivo, e linkado nesse fluxo de saída para arquivos, criamos um object output stream, ou seja, um fluxo de saída de objetos. Então, com essas classes, para salvar toda a array list de autores, nós simplesmente chamamos esse método aqui, ó, writeObject, passando a lista de autores. Aqui que é importante que vocês façam o seguinte: se vocês tiverem a lista de gravadoras, a lista de músicas e discos, é importante que vocês façam tudo na mesma sequência, utilizando esse mesmo file output stream. Por quê? Se vocês utilizarem file output stream diferentes, ele vai perder as referências, então ele não vai mais conseguir fazer as ligações entre autores e músicas e discos, tudo bem? Então coloca os três na sequência aqui. Feito isso, então você já salvou em binário, fecha, né, os recursos. Para ler de binário, é uma operação também relativamente simples. A gente utiliza um objeto da classe file, um objeto file input stream, ou seja, um fluxo de entrada, e um fluxo de entrada de objetos. E aí você simplesmente faz read object. Então, no caso aqui a gente sabe, né, que salvou primeiramente a lista de autores, então nós lemos a lista de autores. Fazemos o typecasting e armazenamos dentro de lista de autores. Se você tivesse as outras listas já no arquivo, você faria na sequência aqui. Tudo bem? Feito isso, é só fechar os recursos. Então está aqui o código para salvar em binário e para ler em binário. Muito bem. Então aqui você já tem a capacidade de salvar tanto TXT quanto binário. Onde é que você vai chamar esses métodos aqui? Lá na classe main,
né, do projeto JavaFX, a gente pode definir dois métodos aqui, ou sobrescrever dois métodos. O método init e o método stop. O método init ele é executado toda vez que a sua aplicação inicializa. Então, logo depois de chamar o start, ele carrega tudo e aí ele vai chamar o init. Feito isso, o que você vai fazer? Você pode chamar aqui os métodos para fazer a leitura de TXT ou a leitura de binário. Então, tá aqui, ó, ler TXT ou ler binário. Tudo bem? Aqui você escolhe. Caso gere um erro aqui, significa o quê? Que possivelmente você está executando a sua aplicação pela primeira vez, então ele ainda não existe esses arquivos de armazenamento. E aí, isso aqui é o init, então. Toda vez que você sair da sua aplicação, você precisa salvar os dados. Isso é feito no método stop. Então, aqui tem que ter uma coerência, né? Então, se você estiver usando TXT, deixa ler TXT e salva TXT. Se você estiver usando binário, é ler binário e salva binário. Então, vou mostrar para vocês funcionando isso. Olha só. Tá aqui então a aplicação, né? Não tem nada ainda. No cadastro autor, abriu aqui o pop-up. Então vamos lá. Músico 1, cidade 1, opa, 1. E a gente vai colocar aqui no dia 1/8. Então tá aqui o músico 1. Vamos salvar mais um, só para ter certeza. Então, músico 2, cidade 2 e no dia 2/8. Então tá aqui, músico 1 e músico 2. Ao fechar a aplicação, vejam que ele criou aqui o coleção.bin, já tem então os nossos músicos armazenados. Se nós executarmos novamente, apareceu aqui, ó, músico 1 e músico 2. Ou seja, o nosso sistema de armazenamento em arquivo binário, né, está funcionando. Tudo bem? Eu vou deletar aqui esse arquivo binário e agora vou trocar o código para que ele salve em arquivo texto. Então olha só, vou deixar aqui o ler.txt e o salva.txt. Ao executar, pode ver que ele dá uma exceção aqui dizendo, ó, que é a primeira execução. Vamos cadastrar o músico 1, cidade 1, opa, cidade 1 e aqui. Cadastrar outro, músico 2, cidade 2 e no dia 2. Então tá aqui, músico 1 e músico 2. Lembrando que agora nós estamos salvando em TXT. Olha só, acompanha aqui, ó, vejam, ao fechar, gerou aqui a coleção TXT. Olha só, então tem aquele formato, né? A primeira linha me diz quantos autores eu tenho e as N linhas seguintes, né? Então as duas linhas seguintes vai ter os detalhes do autor. Tudo bem? Se executar o código, vejam só, tá aqui, ó, músico 1 e músico 2, os dados corretos. Beleza? Então a ideia é essa, né? Aqui dá essa capacidade de leitura e armazenamento, o armazenamento de dados, né? Fazendo a leitura e escrita. Só um detalhezinho, para que a sua list view seja atualizado toda vez que você abre a janela principal, eu adicionei esse código aqui, ó, na classe controller janela principal. Então, initialize, toda vez que ele for executado, ele vai chamar o método atualiza lista autores. Beleza? Então, eu acho que com o que está mostrado aqui, vocês já conseguem dar conta de fazer o cadastro de gravadoras, de músicas e também a relação de discos. Só um detalhezinho, pessoal. Quando vocês forem fazer os discos, a ideia é que seja o seguinte, ó. A gente vai ter lá a classe música, ok? Para representar uma música. A classe gravadora, para
representar uma gravadora, e a classe disco, que vai relacionar quem? Autor e gravadora com música. Como é que a gente faz essa relação? Olha só, você não vai colocar aqui uma string com o nome do autor, uma string com a gravadora. Você vai colocar um objeto da classe autor e um objeto da classe gravadora. Então, private autor, autor, ok? E private gravadora, gravadora. É isso que eu espero encontrar no código de vocês. O disco, ele é composto por autor, gravadora e também private array list de música. Então, músicas, certo? A ideia é essa, que esse disco aqui seja composto por autor, gravadora e músicas. Então, nós estamos ligando aqui os objetos. Não esquece, se você for utilizar o binário, né, armazenamento em arquivo binário, todas as classes têm que necessariamente implementar a interface serializable, ou serializable, ok? Então, olha só, gravadora e música. Ok? Tudo bem? Então, com isso, eu acho que vocês já conseguem dar conta. Qualquer dúvida, mandem e-mail. Abraço, até mais.